Fala aí, maromba! Hoje vamos iniciar o nosso canal com o nosso primeiro vídeo falando sobre uma das partes principais para você se tornar um cara maromba. Se você quer melhorar toda a sua performance física na academia, você precisa criar conceitos para você não se perder nesse caminho. E hoje eu quero trazer aqui para vocês um dos papéis fundamentais para quando a gente quer desenvolver massa muscular e melhorar a nossa hipertrofia muscular, que basicamente eu acho que é isso que você quer, né? Você está querendo dar aquela turbinadinha no shape, credo, o shape tá vindo aqui. Então assim, basicamente muitas pessoas se perdem no contexto desse caminho, que é a base da alimentação. Muitas pessoas, quando estão iniciando no processo de desenvolver massa muscular, elas acreditam que elas precisam comer muito e qualquer tipo de alimento para conseguir desenvolver a massa muscular. Mas basicamente não é assim que funciona, porque para a gente conseguir desenvolver massa muscular, a gente precisa ter dois pilares principais, que é saber o que comer e saber o que treinar. A partir desse ponto, quando você consegue encaixar os dois, você começa a desenvolver e aprimorar os outros caminhos, que é o que? O sono, a hidratação, a percepção do corpo com o treino, o cansaço. Então você tem que aprender a descansar também. Mas vamos lá para o primeiro ponto, que é o que? O papel da alimentação. Então assim, eu tenho um esboçozinho aqui para mim não me perder no contexto, para ficar mais fácil para vocês entender também esse caminho. Então assim, basicamente a alimentação ela vai desempenhar um papel que é importante nessa transformação. Por quê? Quando você começa a encaixar os macros, micronutrientes no seu repertório, você vai conseguir se sentir mais disposto para treinar. O que eu vejo hoje é que o pessoal da maromba que está começando a entrar na academia, eles estão olhando os vídeos no YouTube, assim que nem você está vendo esse, só que muitos vídeos não têm uma coerência, porque eles ficam vendo os atletas tendo uma alta performance, certo? Fazendo treinos intensos, mas não é assim que funciona quando você está no início do processo. Vocês podem ver que eu também não sou um cara muito grande, também, né? Não é aquele shape monstro, mas dá pro cara, dá pro gasto aqui, dá pra curtir a situação, né? É isso aí. Então assim, o que faz o alimento no nosso corpo? Basicamente o alimento no nosso corpo ele vem para nutrir as nossas células que a gente machuca, dá para se dizer assim, num treinamento. Quando a gente treina com altas cargas ou com intensidade ou está no processo de aprendizagem, a gente cria um estresse no nosso corpo, tá? A gente faz com que a nossa fibra muscular ela tome uma pressão, e essa pressão ela faz com que as ações de actina e miosina tenham um leve desgaste. Esse leve desgaste ele vai ser só recuperado a partir do momento que você colocar os nutrientes necessários. Ah, mas é só comer batata doce e frango. Não é assim que funciona. Para você conseguir construir um corpo, você precisa ter um contexto de vários alimentos. Por que vários alimentos? Porque cada alimento vai ter um papel fundamental, desde os fitoquímicos, desde a digestão deles. Então assim, a batata doce e o frango, sim, eles são ótimos alimentos, eles já ajudam muito nesse processo. Porém, você não vai conseguir ficar mantendo às vezes 4 refeições, 5 refeições à base de batata doce e frango. Então é aí que entra o contexto da nutrição. A nutrição ela entra para fazer o quê? Criar um cardápio onde você consiga se manter mais tempo nesse processo para alcançar o seu objetivo. Então assim, para a gente que está querendo buscar hipertrofia, a gente tem que fazer o quê? Primeiramente, entender o nosso café da manhã, porque quando a gente vai iniciar um processo de hipertrofia, a gente precisa começar a encher o nosso corpo de energia. Então assim, um café da manhã bem estruturado, bem elaborado, ele vai conseguir te trazer benefícios para você conseguir manter a massa muscular, aumentar a massa muscular e fazer a recuperação dessa massa muscular. É uma coisa que é óbvia, mas tem que ser dita. Então assim, vou dar um exemplo do meu café da manhã hoje. Hoje que ele está sendo a base de quê? Pães, ovos e fruta. Então, ovos, eu tenho gordura, que são os lipídios, eu tenho a proteína, o pãozinho clássico, né, para a gente fazer aquele carboidrato, fazer com que a nossa célula
ela puxa aquele carboidrato, joga aquela energia para o músculo para a gente depois transformar em um movimento no treino. E a fruta para entrar com um processo de fibras, para ajudar na digestão, para fazer com que o teu intestino trabalhe melhor. Então é assim que funciona o processo da alimentação, não é só a base de um ou dois alimentos. Para ficar mais fácil o entendimento, então eu vou falar um pouco da minha dieta hoje. A minha dieta, então, basicamente, como eu falei, o café da manhã está desse ritmo. Aí eu entro com o quê? Com um cafezinho preto para começar a dar o alerta, tá? Porque eu treino de manhã. Eu dou as primeiras aulas e depois que eu dou as primeiras aulas, eu vou treinar. Então, nesse contexto do meu treino, o que acontece? Eu já faço uma refeição sólida, uma média de 3 horas antes do meu treino. Por quê? Porque daí eu consigo já ter uma digestibilidade melhor e o meu corpo já conseguiu sugar boa parte desses alimentos, certo? Porém, a energia mesmo vem da minha janta, porque eu janto à noite, vou descansar, meu corpo começa a fazer o processo de digestão, começa a trabalhar aquele nutriente, vai jogando para o músculo, vai enchendo de glicogênio. No outro dia na manhã eu já dou uma carga glicêmica junto com proteínas e tal e carboidratos e eu vou treinar depois. Na hora do treino, aquele pré-treinozinho para dar aquele gás, né, para ficar com a cabecinha estralada e tentar buscar o máximo do rendimento. Depois do meu treino, da onde eu já fiz mais ou menos uma hidratação de uns 2 litros de água pela manhã. Partindo daí eu vou para o almoço. Então um almoço bem simples, básico, tá? Toma um tempo para fazer ali na semana, mas depois nos potinhos ali na geladeira é só tirar e descongelar e já era. Que é o que? Feijão, arroz, carne vermelha, muita salada, principalmente vegetais e folhas. Por quê? Os vegetais e as folhas eles ajudam no processo da digestão e eles também ajudam a dar uma forradinha no estômago para quem tem um estômago um pouco maior, que nem no meu caso. Digo um estômago maior porque eu consigo comer bastante. Então assim, esses alimentos vão me proporcionar o quê? A recuperação do meu treino, que a gente chama de basicamente de período de supercompensação. A supercompensação é quando você está jogando nutrientes que têm alto poder de nutrição para fazer o teu corpo absorver e jogar diretamente onde precisa. Então assim, mas eu fiz um treino, mas vou fazer uma refeição lixo, uma refeição livre. Pode também, vai te dar uma carga glicêmica boa. Porém, se você usa alimentos que não têm uma boa digestibilidade, teu corpo começa a ficar pesado, então pode até te atrasar um pouquinho ali nesse processo, mas também não vai ser em vão, tá? A não ser que você exceda muitas calorias, coma muita fritura, que daí tu vai zoar o teu estômago. Partindo desse ponto, né, já fiz meu almoço, fiz meu café da manhã e a gente vai entrar agora no meu lanche da tarde. Meu lanche da tarde também é um lanche da tarde simples, que dá para levar em qualquer lugar, que fica muito fácil, que é o que? Pãozinho francês, frango, salada e uma dose de whey com creatina, né? Creatinazinha só para dar aquele talentinho. Então vocês estão percebendo que a alimentação ela é uma coisa mais variada. Tem 3 tipos de fontes de proteína: ovos, carne vermelha, frango, 4 na verdade, e o whey também. Então, ovos, carne vermelha, carne branca de frango e a proteína do whey. Nesse contexto, o corpo já está começando a encher o processo de glicogênio do corpo dele. Para quê? Para mim conseguir treinar bem no outro dia. Eu já fiz a refeição pós-treino, agora é a refeição da tarde e depois na janta eu faço geralmente um arroz e um franguinho junto e como mais uma fruta. Nesse contexto, o que eu fiz? Eu fiz uma harmonia do sistema alimentício para fazer o meu corpo conseguir sugar o poder desses alimentos e direcionar para a minha estrutura da massa muscular, para quando eu for treinar, eu conseguir treinar com uma intensidade legal. E é assim que basicamente precisa funcionar uma alimentação. Você não precisa ficar em algo engessado. A ideia nunca é engessar um padrão alimentar. Por quê? A gente não consegue se manter muito tempo nele. Então isso faz com que a tua cabeça ela fique tipo assim, cara, é só isso, isso. Aí tu começa a enjoar daquele alimento, tu já preparou de diversas formas aquele alimento e não consegue ir para frente. Então assim, para ser maromba tu não precisa sofrer no processo. Isso é uma coisa que você tem que ter em mente. Antigamente a galera falava que tem que ser maromba, é feijão, é arroz, frango e batata doce, arroz, frango e batata doce. Os caras não comiam nenhuma salada, não comia nada porque achavam que não precisava.
mas precisa para o teu intestino funcionar, para o teu estômago trabalhar melhor, saber ter uma digestão melhor. Então, eu quero trazer esse conceito para vocês entenderem que a alimentação não é algo engessado. Vocês precisam ter uma direção nutricional, captar vários pontos de nutrientes, vários macros e micronutrientes para o teu corpo conseguir se desenvolver. E assim, basicamente, que você vai construir o seu corpo. Então, basicamente, vou trazer aqui para vocês os 3 conceitos desses alimentos, que é o que? Carboidrato, lipídios, gordura e as proteínas. Então, assim, basicamente os carboidratos, eles são a fonte de energia do nosso corpo. É a parte mais fácil do teu corpo conseguir fazer a digestão e jogar para a direção do teu músculo. Não só para o músculo, para tudo, para reparação, cabelo, unha, célula, porque tudo precisa. Toda célula que você tem no seu corpo, você vai precisar um pouco de carboidrato, que é essa energia, para iniciar o processo de reformulação celular, fazer a reconstrução do processo. Sem energia fica complicado, né? As proteínas, basicamente, então, elas são o quê? Elas são aminoácidos. Os aminoácidos a gente encontra em diversos pontos de alimento, tanto frango, gado, whey, enfim, e eles ajudam com que sejam os tijolinhos da sua hipertrofia. Por quê? O carboidrato, ele entra no músculo, você cria a tensão mecânica no treino, e as proteínas vêm para fazer o quê? O reparo do dano, que quando você treina, você gera um dano. Esse dano muscular é o que vai proporcionar a hipertrofia muscular pós o seu treino, porque quando você está treinando, você está gerando esse dano, esse estresse mecânico, você está catabolizando. O estado de catabolizar é quando você perde estrutura. E quando você está construindo, que é o descanso, você está fazendo o quê? Anabolizando. É isso aí, é isso que vocês querem, né, gurizada? Vocês querem anabolizar, querem ficar na fibra. E as gorduras também, que elas são bem importantes, porque elas ajudam na produção de vários hormônios, ajudam na saciedade. Então, assim, a gente nunca vai se prender em uma única situação. E esse é o nosso vídeo aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre alimentação, que você não precisa ficar engessado nela, você não precisa seguir só batata doce e frango, você pode trabalhar com inúmeros alimentos. Porém, o que você vai precisar é encontrar a base calórica do seu corpo para gerar hipertrofia.